Na expressão aparece seno 30. Seno 30 é um valor conhecido, então eu vou falar que no lugar deste seno 30 vai entrar o seu valor, que é meio. Esse a gente já sabe. 225. 225 é um ângulo do terceiro quadrante. Aqui é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180, aqui é o 270. 225 está entre 180 e 270. Vou marcá-lo aqui, como se fosse um pontinho, 225 graus. Toda vez que eu abro um ângulo, existe uma ligação da origem até o ponto que eu marquei. Muito grosso, tá ótimo. E aí, o que eu vejo quando eu estou com um ângulo no terceiro quadrante é quanto passou de 180, quanto é este ângulo aqui. Bom, 180 mais 45, chegamos no 225. E ali ele está falando da tangente. Tangente você tem que prolongar esta abertura até chegar na tangente. Não dá para projetar para cá, não vai chegar, tem que ser para lá. Então eu teria prolongar isso aqui, prolongue. Pronto. Agora, quando eu prolonguei isso aqui, este ângulo 45 é o mesmo que este ângulo 45. Então, se eu estivesse olhando para o ângulo 45 graus, que estaria com um ponto marcado aqui, quanto seria a tangente? Tangente 45 é conhecido, é um ângulo que tem tangente igual a 1. Essa aqui seria a distância, esse é o valor da tangente. Deixa eu marcar em laranja aqui. A tangente é do ponto de tangência até o ponto que você marcar. Isso aqui vale 1. Maravilha, do 45 vale 1, do 225 também vale 1. Então vou dizer, a tangente do 225 vale 1. Então vou aqui somar 1. Tudo isso estava dividido por cosseno do π sobre 2. Π sobre 2 é um 90 graus. 90 graus é esse pontinho aqui. Esse ponto tem quais coordenadas? O x dele vale 0 e o y vale 1. Lembrando que o que antes era x e y, agora é cosseno e seno. Então, se esse ponto aqui, as coordenadas dele eram 0 e 1, 0 vai ser o valor do cosseno do ângulo 90 graus. Esse aqui é o π sobre 2, tá? 90 graus, π sobre 2. 0 vai ser o cosseno e 1 vai ser o seno. Como a gente está querendo o cosseno, vou falar, ó, este valorzinho aqui é o cosseno do π sobre 2. Quanto que ele vale? 0. Então, no lugar do cosseno do π sobre 2, eu vou pôr 0. Menos... E aí ele está seno de menos 60. Aqui é o 0. Para cá eu ando 60 graus. Para cá eu ando menos 60. Vou marcar um ponto aqui. Esse seria o menos 60. Como se eu tivesse feito uma ligação da origem até aqui. E esta abertura aqui é 60 graus. Comparativamente, eu vou fazer a representação dos 60 graus positivo aqui. E vou fazer uma abertura saindo da origem e indo até ali. Esta aberturinha aqui também é 60 graus. Está falando do seno. Dos 60 graus, o seno seria a coordenada y aqui. A gente sabe, o seno dos 60 é um valor conhecido lá da tabela. Vou marcar aqui em roxo.
seria essa distância aqui. Como está para cima é um valor positivo, o seno do 60 é o valor raiz de 3 sobre 2. Então, esse tamanho aqui em roxo é raiz de 3 sobre 2. Já o menos 60, que tem esse ponto representado aqui, e que a abertura aqui é de 60 graus, se eu fizer a coordenada aqui antes seria y desse ponto, ela está aqui para baixo do zero. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Mas já que tem a mesma abertura 60 para cima e 60 graus para baixo, o tamanho desse cara é igual ao tamanho desse. A única diferença é que um é positivo, porque está para cima, o outro vai ser negativo. Vou fazer em vermelho aqui, veja. Porque está para baixo. Então ele vai ser o mesmo valor, só que com sinal trocado. Menos raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o seno do menos 60 graus é menos raiz de 3 sobre 2. No lugar do seno do menos 60 graus, eu vou colocar menos raiz de 3 sobre 2. Só que tem um menos aqui fora, então cuidado, tá? Menos raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar 1 mais meio, 1,5. Escrito em fração, 1,5 é 3 sobre 2. Sobre 0, menos com menos mais raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Você tem uma divisão de duas frações. Nessas duas frações, os denominadores são iguais, então eu posso cancelá-los. E o que sobra é o 3 dividido pelo raiz de 3. Como a gente normalmente não deixa raiz no denominador, racionalize isso. Multiplique em cima e embaixo por raiz de 3. Se você verificar, embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. 3 de cima dividido pelo 3 de baixo dá 1. O que me resta é o raiz de 3. Se restou raiz de 3, a alternativa correta é a D.